queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos ao nosso Praticando de História. Eu sou a professora Odilene Santiago e estarei com vocês aqui no decorrer da nossa atividade. Então vamos lá, a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje, que terá como tema o mundo grego, democracia e cultura. A nossa aula, para você que gosta de anotar, é a aula de número 177. Vamos agora, então, às nossas questões. Trago para vocês a nossa primeira questão, que é da FGV de São Paulo, né? Ela nos diz o seguinte: a Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia aí entre os anos de 431 e 401 antes de Cristo foi. Nós temos aí as alternativas de A a E. Vou deixar um tempinho para que vocês aí respondam, não esqueçam, participem no chat. Em caso de dúvidas, nós temos os colegas que estão à disposição e daqui a pouco a gente retorna aí para a correção. Vamos lá!
bem, estamos de volta aqui com a nossa primeira questão. Não esqueçam, quero ver vocês participando conosco pelo chat. Lembrando que o nosso chat está aí, né, à disposição também os colegas professores plantonistas que ficam ali em caso de dúvidas, auxiliando vocês nesse momento aí de aprendizado, tá certo? Então vamos lá rever a nossa primeira questão e daqui a pouco a gente vai ver se tem aí alguma participação no nosso chat. A nossa primeira questão nos diz o seguinte: a Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401, foi. Temos as alternativas. A letra A, uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas e a ameaça de perda de suas principais praças de comércio do Mar Mediterrâneo. Lembrando que a gente falou aqui de uma guerra entre gregos e persas na aula anterior, vocês devem se recordar, mas esta guerra não era a Guerra do Peloponeso, não é mesmo? E sim, ela tinha um outro nome, Guerras Médicas. Então, não é essa a nossa alternativa. A alternativa B nos diz o seguinte: uma luta entre dórios e aqueus na época da ocupação do território grego, que resultou na formação das cidades de Esparta e Atenas. Não, nós estamos falando aí de uma guerra interna, a Guerra do Peloponeso, não esqueçam, guerra de gregos contra gregos, isso mesmo, duas importantes cidades-estados, né? Mas essa não é a nossa alternativa. Vamos a C. A C nos diz o seguinte: uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada aí, por sua vez, por Atenas, sobre o território grego. Nós temos aí, então, a nossa alternativa, não é mesmo? Observamos aí que está aí a nossa alternativa. Então, logo de cara, lembrando, Guerra do Peloponeso, guerra entre gregos contra gregos, cidades e estados importantes aí, Esparta e Atenas, não era aí, estavam em conflito. Antes de chamar o comentário, nós temos uma participação no nosso chat, isso mesmo, nós temos aí o aluno Kennedy, da escola Sebastian, né? Kennedy Sebastian, da Escola Estadual Coronel Fiuza, lá do Careiro da Várzea, que colocou aí a questão número 1, a letra C, inclusive acertando aí a nossa resposta. Parabéns, Kennedy, obrigada pela sua participação no nosso chat. Então vamos ao comentário da nossa questão, né, que ela nos diz o seguinte: a Guerra do Peloponeso, ela foi uma guerra interna, como eu falei para vocês, entre as polis gregas, em virtude aí do predomínio ateniense após o fim das chamadas guerras médicas. Muito bem, parabéns aí para todos vocês que acertaram a questão. Então vamos lá à nossa segunda questão da aula de hoje, vamos a ela. Nossa segunda questão é uma questão do Brasil Escola, uma questão que foi adaptada para ser trazida então para vocês, e ela nos diz o seguinte: qual dos períodos abaixo não corresponde, observação, não corresponde à história da Grécia Antiga? Uma questão curtinha, quero ver vocês participando conosco no chat, daqui a pouco a gente retorna.
Estamos de volta aí para ver, então, a nossa segunda questão. Não esqueçam, quero ver vocês participando conosco no nosso chat, tá certo? Vamos, então, à nossa segunda questão, vamos revê-la mais uma vez. Ela nos diz o seguinte: qual dos períodos abaixo não corresponde a um período aí da história da Grécia Antiga? Então, qual desses não tem aí a ver com o período da história da Grécia Antiga? A letra A nos diz o seguinte: o período pré-homérico. Qual é este período, professora? Período de formação ali do povo grego, não é mesmo? Então, é um período que corresponde, sim, à história grega. Período homérico, período posterior a este, também a gente pode observar que é um período que corresponde. Nós temos aí período republicano. Vamos deixar guardado aqui. Vamos ver as outras alternativas. Letra D, período clássico. Sim, um período ali, né, de desenvolvimento intelectual. Nós temos aí, né, momentos importantes da história clássica da Grécia. E o período helenístico, né, que a gente vai ver aí do desenvolvimento aí do helenismo, não é mesmo? Então, aquela alternativa que nós deixamos aí, né, guardadinha, alternativa C, trago para vocês agora o gabarito, é justamente a que não corresponde a um dos períodos aí da história da Grécia Antiga. E no comentário a gente pode ver o porquê. O período republicano, que era a alternativa C, ele não corresponde à história grega, tá certo? Mas sim à história romana, isso mesmo, né? Que nós veremos aí nas próximas aulas. Estendendo-se aí de 509 a.C. a 27 a.C. Este período, o período, né, grego, ele não está mencionado aí nas alternativas, é o período arcaico, que também é um dos períodos da história, né, grega importantes, mas que não foi mencionado aí nas alternativas. Então, já sabem que o período republicano corresponde aí à história romana, tá certo? E faltou somente aí nas alternativas o período arcaico, que também faz parte da história da Grécia Antiga. Então vamos à nossa terceira questão de hoje, vamos a ela. Ela é uma questão que também foi adaptada, né? E nos diz o seguinte: Filipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho, Alexandre o Grande, consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até mesmo às Índias. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante por quê? Então, nós temos aí as alternativas de A a E. Vou deixar um tempinho para vocês a questão. Daqui a pouco a gente retorna para a correção e não esqueçam, participem no chat. Vamos lá!
Estamos de volta, vamos agora analisar mais uma vez a nossa terceira questão. E não esqueçam, quero ver vocês aí da primeira série do ensino médio, alunos vestibulantes que farão esses processos seletivos, não é mesmo? Por etapas, participando conosco e respondendo por meio do chat, tá certo? Então vamos lá à terceira questão, vamos a ela. Ela é uma questão, como eu falei para vocês, que foi adaptada, né? A gente moldou ela um pouquinho para trazer então para vocês. E ela nos diz o seguinte: Felipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho, Alexandre, conhecido também como o Grande, né, ou Alexandre Magno, consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante porque: Alternativa A, substituiu a visão mística do mundo, presente aí nos povos orientais, pelo reconhecimento intelectual proveniente da razão e do raciocínio lógico. Alternativa B, favoreceu a difusão do modelo político das cidades-estados da Grécia pelas regiões conquistadas no Oriente, estimulando um governo fundamentado na liberdade e na democracia. Alternativa C, suplantou o poder despótico predominante nos grandes impérios orientais, os quais atribuíam aos governantes uma origem divina. Alternativa D, possibilitou o intercâmbio de culturas, difundindo as tradições gregas nas terras do Oriente, enquanto aí, né, as mesopotâmicas, egípcias, hebraicas e persas expandiram-se, então, para o Ocidente. Alternativa E, substituiu a visão mística do mundo, porém, não foi capaz de proporcionar o intercâmbio entre os diferentes povos do Oriente. Então, vamos lá ver o nosso gabarito e ver qual era a nossa alternativa. Trago para vocês, a nossa alternativa era a letra D, isso mesmo. Possibilitou o intercâmbio de culturas. Lembra da questão do helenismo, né? Essa difusão vai levar essa cultura aí, essas tradições gregas, por onde Alexandre for passando, por onde ele for conquistando, não é mesmo? Enquanto as outras, né, os mesopotâmicos, os egípcios, os hebreus e os persas vão se expandir para o Ocidente. Então, trago para vocês o comentário que nos ajuda a enriquecer ainda mais a nossa resposta. A ação denominada de helenismo, lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Esse intercâmbio entre os diversos povos que Alexandre foi proporcionando, ele foi levando essa cultura grega, não é mesmo? Para esses diferentes povos aí. E isso foi uma importante contribuição durante esse período de expansão aí imperial que Alexandre o Grande fez. Então, está aí a nossa questão. Vamos então agora à nossa última questão do Praticando de História de hoje, a nossa quarta questão. Vamos a ela. Uma questão retirada aí do site Brasil Escola, uma questão que foi também adaptada, e nos diz o seguinte: na ótica grega, todos os povos que não falavam o idioma grego
e nem compartilhavam da mesma cultura e modo de organização da sociedade grega, recebiam um nome característico. Como os gregos reconheciam os povos estrangeiros que não falavam o idioma grego, nem partilhavam da cultura helênica. Então, nós temos as alternativas de A, E. Daqui a pouco a gente volta, então, para a nossa correção. Não esqueçam de participar no chat. Estamos de volta com a nossa última questão do Praticando de História, não é mesmo? Então vamos lá a ela, vamos rever essa quarta questão, que foi uma questão adaptada, não é mesmo? Uma questão do site Brasil Escola, que nos diz o seguinte: na ótica grega, todos os povos que não falavam tanto o idioma grego e nem compartilhavam desta mesma cultura, né, desse modo de organização da sociedade, eles recebiam um nome característico. Então, bastava não falar o idioma grego, bastava não compartilhar desta cultura e deste modo de organização social para então receber um nome aí característico, nome específico. E é justamente isso que a questão quer saber. Como os gregos reconheciam esses povos estrangeiros que não falavam o seu idioma e nem partilhavam ali da sua cultura, chamada cultura helênica. Então, temos as alternativas. Letra A, eram chamados de bárbaros. Letra B, eram chamados de compatriotas. Letra C, eram chamados de companheiros. Letra D, eram chamados de povos estranhos.
Ou letra E, eram chamados de estrangeiros. Então, o que vocês acham? Como que esses povos eram chamados aí? Eram chamados de companheiros, de estrangeiros, de povos estranhos, de compatriotas ou de povos bárbaros? Então, vou trazer agora para vocês o nosso gabarito. Estes povos eram chamados aí de bárbaros, isso mesmo. Se não partilhasse ali desta cultura helênica, se não falasse o idioma grego, eles recebiam o nome de povos bárbaros. E no comentário a gente vai entender um pouco mais o porquê. Os povos estrangeiros que não partilhavam da cultura, da linguagem helênica, eram chamados de bárbaros, termo etnocêntrico com conotação aí pejorativa, né? Uma vez que identificava aí esses estrangeiros como povos sendo selvagens, rústicos. Deste termo surgiu então a palavra em português que nós conhecemos, né? Os bárbaros. Então a gente observa aí que tem uma conotação pejorativa, não é mesmo? Uma forma até preconceituosa, a gente pode assim por dizer, de chamar esses outros povos que não partilhavam a cultura helênica ou falavam aí, né, esta língua. Então, quero agradecer aí todos vocês que participaram conosco durante a aula, que estão aí assistindo as nossas aulas. Não esqueçam, participem pelo chat e sempre que quiserem podem rever as nossas aulas aí nas nossas plataformas digitais e a gente aguarda vocês nas nossas próximas aulas. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.